Seja muito bem-vindo à nossa Escola Bíblica Online. Nós adotamos a revista Compromisso da Convicção Editora. Estamos no terceiro trimestre de 2026. Já fizemos um vídeo sobre a introdução, um outro sobre o primeiro tópico, e vamos avançar nesta lição de número um, porque nós precisamos realmente fazer com que a gente venha cada vez mais e mais assimilar melhor o conteúdo da Palavra de Deus. Agora sim, IBD 1. Retrato da corrupção, voz da justiça. Tópico 1. Judá entre injustiça social e ameaça estrangeira já foi feito, assim como a introdução. Tem na descrição deste vídeo os dois links para que você possa acessar o conteúdo e vamos continuar. Com relação a este assunto, que é do terceiro tópico, digo, do segundo tópico, conhecendo as circunstâncias específicas do profeta, nós não vamos tecer comentário por uma razão óbvia. No tópico de número um, basicamente a gente abrangeu este tópico. Fica então como se fosse equivalente a um e 2. Ainda assim, você poderá fazer a leitura desse pequeno relato contido no tópico de número 2. Este tópico fala sobre o profeta da justiça. O nome Miqueias é uma abreviação do hebraico Micaiahu, Micaiahu, que significa quem é como o Senhor. Mais importante do que pronunciar hoje o nome de Miqueias em hebraico é saber as coisas realmente importantes. Por exemplo, ele viveu no século oitavo antes de Cristo, foi contemporâneo de Isaías, Amós e Oséias. Mas havia uma diferença muito importante. Isaías profetizava mais próximo do ambiente palaciano, de Judá. E o texto diz que ele nasceu em Moresete, uma cidade que, na verdade, era uma pequena vila, não posso nem chamar de cidade, era uma pequena vila perto de Gat. E isso vai ajudar a entender a sua linhagem forte contra a corrupção, abuso dos poderosos e da exploração social. Já o contexto social, quando a gente analisa esse aspecto, vai colocar como uma época que as pessoas acumulavam terras, os pobres eram explorados, juízes recebiam subornos, líderes religiosos vendiam favores espirituais e a idolatria havia contaminado a nação. Parece até um retrato do século XXI, mas era assim que se deu. Naquele período, um povo continuava extremamente religioso, pelo menos externamente, era tudo casca, tudo fachada, mas internamente estava distante de Deus. É a pena relembrar que o texto menciona o rei Acais, que historicamente foi um dos piores reis de Judá. Nós temos essas informações em pelo menos dois textos, segundo Reis 16 e segundo Crônicas 28. Ele praticou idolatria, queimou filhos em sacrifício, construiu o altar pagão, misturou o culto verdadeiro com o paganismo, evidenciando que a corrupção espiritual já havia alcançado até mesmo a liderança nacional. Mas quando a gente reporta uma vez mais Micayahu, que é o nome do profeta, no nome dele já carrega uma mensagem. Porque quem é como o Senhor no mundo cheio de corrupção, ídolos, poder humano e injustiça? Miqueias acabava lembrando que ninguém se compara a Deus. Qual é o centro da mensagem do profeta? Certamente é a santidade de Deus que exige retidão da parte do seu povo. E esse é, digamos, o coração do livro. O povo queria culto, proteção, bênçãos, mas sem santidade. Não é diferente nos dias atuais, infelizmente. Claro que há exceções. No tocante à questão de santidade, justiça, a gente observa que caminham juntas. A Bíblia mostra que não existe comunhão verdadeira com Deus sem transformação de vida. Quem ama a Deus, ama a justiça, rejeita a corrupção, trata o próximo corretamente. O autor da revista menciona sobre a indignação
desse camponês chamado Miqueias. Mas por que Miqueias, como camponês, era tão indignado? Primeiro, ele via ricos tomando terras, pobres sendo esmagados, líderes abusando do povo. Então, a sua profecia, que vem da parte de Deus, não nasce da teoria, mas da dor de ver injustiça. Não é à toa que ainda hoje existem manipulação, exploração, corrupção, desigualdade, abuso de poder, e a mensagem de Miqueias continua atual. Quando a gente fala esses assuntos hoje em dia, as pessoas associam-nos a um viés de esquerda, a uma posição ideológica. Nada disto. No Antigo Testamento, basta lê-lo todo, a gente vai ver que sempre Deus esteve do lado do menos favorecido, do vulnerável, do pobre, do órfão, da viúva, do estrangeiro, etc. e tal. Mas hoje as pessoas agem com indiferença. Eles vão para um extremo, e a gente sabe que a polarização é terrível, porque todos os extremos são perigosos, e as pessoas optam por ideologias, mas que não conseguem ver as injustiças, e pior, não conseguem enxergar o ser humano, se quer ver Deus na vida das outras pessoas, porque quer queiramos ou não, saibamos ou não, todos os homens foram feitos à imagem e semelhança de Deus. O tempo inteiro fala muito sobre santidade, e a santidade vai acabar exigindo a retidão. Não é à toa que, dentro do conceito bíblico, principalmente do Antigo Testamento, a santidade vai transmitir a ideia de separação, mas não é no sentido de ser um alienado, separado por completo. Separação, pureza, perfeição moral. Quando falo perfeição moral, eu sei que é inconcebível sermos perfeitos, mas realmente caminhar nessa direção, porque Deus não aceita culto misturado com pecado, adoração sem arrependimento, religião sem transformação. Não se pode ter comunhão com Deus e levar uma vida de corrupção. Israel acreditava que por possuir um templo e culto estava automaticamente seguro, mas Miqueias, o profeta da parte do Senhor, ele vai destruir essa falsa segurança. E por isso a gente precisa entender que um ritual sem obediência é vazio diante de Deus. Vamos agora para o nosso próximo tópico, que fala combatendo o pecado no meio do povo, ainda com base em Miqueias, capítulo de número 1. Eu vou ser mais sucinto, então, vou me ater apenas ao conteúdo agora da revista, porque muita coisa já foi explicada no primeiro vídeo, na introdução, no segundo vídeo, que aborda o tópico 1, mas que abrangeu também o tópico 2. Falamos rapidamente sobre o terceiro e agora vamos para o quarto e tentar assim finalizar. Primeiramente, o profeta dirige suas mensagens de ameaças e juízo contra o povo em geral. Miqueias não estava colocando o dedo na, na cara do povo porque ele era petulante, ele era arrogante, se sentia superior. Pelo contrário, ele era a boca de Deus. Deus falava através de Miqueias. E Deus estava indignado com a postura do povo dele. Não é à toa que Deus estava realmente tão contrariado, porque a idolatria no meio de Israel, além de ser uma desgraça espiritual, era algo inimaginável. Como o povo da aliança, aquele mesmo que tirou lá do Egito, que conduziu todo aquele processo, aquela tratativa cuidadosa, amorosa, estabeleceu lei, uma referência à aliança. E agora o povo se volta para outros deuses, outras divindades, abandonando o Deus vivo. Algo realmente inconcebível. E quando a gente se depara com um texto como este, a gente não está se referindo a um povo que é pagão, mas a um povo da aliança, da antiga, é verdade, mas ainda assim da aliança. Às vezes as pessoas estão debaixo da nova aliança,
nos dias atuais, mas vivem aprisionados em meio à idolatria. E por isso o Senhor está irado. E ele já não suporta mais a situação. A gente observa isso no versículo 3 até o 5. E o resultado não pode ser outro: juízo, e vai se aproximar na forma de desolação e destruição. É o que nos diz o versículo de número 6. Por isso farei de Samaria um montão de pedras no campo, uma terra de plantar vinhas. Farei com que as pedras rolem para o vale e deixarei descobertos os seus alicerces. Todas as suas imagens de escultura serão despedaçadas, e tudo que ela ganhou com a sua impureza será queimado. De todos os seus ídolos eu farei uma ruína, visto que ela os ajuntou com pagamento por prostituição. Em pagamento por prostituição, eles serão transformados, diz a palavra de Deus. E a partir do versículo 8 é proferido um lamento. Por isso, lamento e choro, ando descalço e nu, faço lamentações com os chacais, como os chacais, e pranteio como os avestruzes, diz a palavra de Deus no versículo de número 8. E este pecado começou no Reino do Norte e acabou contaminando também o Reino do Sul. Daí nós devemos entender que o juízo de Deus viria contra ambos os reinos, Reino do Norte e, por tabela, Reino do Sul, porque ambos cometeram pecados, ambos se afastaram de Deus, ambos que estavam debaixo da aliança, numa referência à primeira, tinham desobedecido. Uma coisa interessante é que na aliança, na primeira, falava tanto de bênção quanto de maldição. A bênção estava condicionada à questão da obediência, obedecer e ficar debaixo da aliança. Já a maldição estava relacionada à desobediência. O autor da revista diz que quando não há humilhação e o arrependimento da nossa parte diante do pecado cometido, o juízo divino é o resultado inevitável. Isto porque, vez ou outra, a gente vê alguns pais, quer modernos ou até mesmo de outrora, fazendo vista grossa para os erros dos seus filhos, minimizando os erros deles, achando, não, ele é só uma criança, às vezes é um jovem, um adulto, ó, não, ele não sabia o que estava fazendo, ele é um bom menino, e assim por diante. As pessoas às vezes não quer ver, não quer enxergar, faz vista grossa, quer tapar o sol com a peneira, como se diz no popular, porque acha que não é bem assim, todos estão errados, só os filhos delas, por exemplo, estão certos, mas acontece que no Antigo Testamento Deus tem um povo, e esse povo, o Israel nacional, é tido como o primogênito de Deus, ou seja, é o filho de Deus. O filho de Deus no Antigo Testamento é Israel como nação. Mas Deus não passa a mão na cabeça do povo dele, isto é, do seu filho. E Deus testa o seu filho. E esse filho, uma referência a Israel nacional, acaba não passando na prova, sendo reprovado e, por sua vez, sendo sentenciado, punido pelo próprio Deus, porque ele não passa a mão na cabeça de ninguém, muito menos do seu filho, numa referência a Israel. Quando endurecemos o nosso coração frente à palavra de Deus e preferimos permanecer no nosso pecado, perdemos a comunhão com Ele e colhemos os trágicos resultados da nossa escolha errada. Vamos para a confrontação à corrupção, que é com base em Miqueias capítulo 2. Neste capítulo, Miqueias vai começar a dirigir as suas críticas e ameaças contra os ricos e poderosos da nação. É interessante que no século XXI muito se fala, melhor dizendo, em
fala profética. Tem tantos profetas no meio do povo de Deus que quer meter o bedelho na vida dos outros, falar o que você tem que fazer na sua casa, no seu serviço, mas não tem um profeta, vou dizer assim, que se levanta contra os poderosos, que se levanta contra a corrupção, que se levanta contra a injustiça, que se levanta contra a exploração dos pobres. Se dizem profetas, mas são profetas de Araque, não são profetas do Eterno. São profetas de acordo com a conveniência. Porque enquanto está numa comunidade dita cristã, começa a não apenas exercer influência, mas até manipular certas coisas e ter, então, um status quo dentro daquela comunidade de fé. Mas, na verdade, é desprovido da palavra de Deus e de uma forma direta desta maior profecia, a Bíblia Sagrada. No caso, Isaías, que era contemporâneo, para você ter uma ideia, ele era palaciano, vivia ali no meio do palácio. Mas você vai observar o tempo todo como Isaías era íntegro, não era uma pessoa vendida. Dizem que todo o homem tem o seu preço. Isaías não tinha o seu preço, coisa alguma. Mesmo vivendo ali no palácio, profetizando, e ele só falava aquilo que o Senhor determinara. Os profetas do Antigo Testamento, por exemplo, eles tão somente abriam a boca para dizer: Assim diz o Senhor. Profetas verdadeiros que honravam esse ofício profético, que tinham um comprometimento com o povo, mas, antes de tudo, um compromisso com o próprio Senhor da palavra, com o seu próprio Deus. A gente observa que falam sobre a ganância que levava à opressão, defraudar, explorar os mais fracos, conforme o versículo 2. E, na prática, o poder lhes garante a impunidade na prática do mal. A gente vê tantas coisas no Brasil, a começar pelo nosso município, quando não no nosso bairro, município, estado, nação, mundo, e não nos indignamos, não levantamos uma voz tida como profética, porque muitas vezes não há comprometimento com essas causas porque associamos com um viés ideológico, político, partidário, quando na verdade não tem nada a ver. Antes mesmo de haver ideologia A, B ou C, já havia a maldade no coração do ser humano. E é contra isto que Deus se levanta através dos seus profetas, homens de Deus, que honraram realmente esse ofício, o ministério profético. Mas além de viverem na prática da justiça e do pecado, essas pessoas se sentiam seguras. Mas eles zombam da mensagem profética, zombam de Deus de uma forma direta e indireta, achando que nenhuma desgraça cairá sobre eles. Mas em vez de se humilharem e se arrependerem diante da palavra de Deus, elas aumentam ainda mais a prática da corrupção e da injustiça. Diante disso, o profeta vai declarar que Deus não ignora nem está impassível diante da injustiça praticada por pessoas tais como estas. Por isso, o juízo os alcançará. Ou seja, nunca podemos pensar que o mal que praticamos ficará impune. Alguém disse que a justiça tarda, mas não falha. Quando a justiça, em qualquer momento, ela tardou, ela já falhou. Por mais poderosos que sejamos, é engano pensarmos que temos imunidade para praticarmos a opressão e a injustiça contra os outros. Esta verdade também deve nos dar esperança diante do quadro de corrupção, injustiça e opressão que o mundo vive, que o Brasil vive, que o meu estado vive, que o meu município vive. Precisamos ter certeza de que, no tempo certo, o Senhor se levantará e porá fim ao mal e à injustiça. Diante do justo juízo do Senhor, não há quem tenha privilégio especial. Todos os poderosos e arrogantes serão abatidos e humilhados diante do juízo divino. E vamos concluir, vivendo em tempos em que prevalecem a corrupção, a justiça e a opressão, somos tentados a perder a esperança ou colocá-la em salvadores da pátria.
Precisamos estar convencidos de que o Senhor não tolera injustiça e opressão, principalmente se praticada por seu povo. Vamos terminar aqui. Por outro lado, não podemos nos desesperar diante da injustiça, do mal que observamos ao nosso redor. Precisamos confiar que, ao seu tempo, o Senhor fará justiça e punirá todos aqueles que recorrem a essas práticas, por mais ricos e poderosos que sejam. Todavia, aqueles que vivem uma vida de piedade e justiça em Cristo serão exaltados e recompensados. Chegamos então ao final da lição. Eis aqui a atividade proposta. Vou passar devagar, você pode dar pausa a fim de fazer esta atividade